Agora a gente vai falar sobre saúde, né? Estamos recebendo aqui a nutricionista Camila Faria. Prazer em conhecê-la. Seja bem-vinda, Camila. Bom dia, primeiro de tudo, né? Bom dia, muito obrigada. Satisfação em falar sobre saúde aqui, nutrição, em tempos de secura como esse que a gente está vivendo agora. Você também é humana, você vive igual a gente, enfrentando esse calor, essa falta de umidade no ar. Como fazer para melhorar a sensação física nesse período, em termos de nutrição e alimentação, Camila? Então, nessa época do ano, a gente desidrata muito porque está muito seco. Então, a gente tem que sempre manter aquela quantidade de água, né? Cuidar para a gente estar sempre tomando água, tentar colocar ali 2 litros de água por dia, pelo menos, manter sempre a garrafinha ao lado, né? E dar também preferência por frutas que contenham mais água. Então, assim, melancia, melão, pêssego, né? Essas frutas, elas têm uma quantidade maior de água e vai ajudar. Uma outra questão também é do nosso intestino. O nosso intestino ele precisa de água para funcionar. Então, como a gente vai ficando desidratado, às vezes isso atrapalha na nossa função intestinal. Então, aumentar o consumo de água e de frutas, verduras, para essa função intestinal continuar funcionando, né? Isso vale para qualquer idade? Isso vale para qualquer idade, mas é pior para quem é criança e para os idosos. Que justamente esquecem que tem que beber água, né, Camila? Isso, Então, a gente tem que estar levando, ofertando, orientando, né, também. Muito bem. Em relação à alimentação ainda, se perde o apetite agora, como é que faz? Porque às vezes, quando está muito calor, a gente não tem vontade de comer mesmo, né? Sim. A gente tem alguns alimentos que a gente consegue usar que eles aumentam o nosso apetite. Por exemplo, a maçã, ela é uma fruta que aumenta o apetite. Então, eu faço isso com alguns pacientes, de colocar essa fruta uns 30 minutos antes do almoço. E aí isso abre o nosso apetite, né? Para poder se alimentar bem. Isso mesmo. Mesmo que a pessoa beba bastante água, se alimentar ainda é importante? Sim, com certeza. E é fazer essa... sempre diversificar os vegetais, né? As opções de minerais, de vitaminas. Deixar sempre ir mudando as frutas, as opções, para que a gente tenha um aporte de todos os nutrientes. Tem que misturar tudo, não tudo num dia, mas comer de tudo um pouco, é isso? Isso mesmo. Em relação ao consumo de água, existe ainda muita dúvida. Você falou pelo menos 2 litros. Para a criança não é tudo isso, né, no caso? Não, para a criança é um pouquinho menos, mas também para a criança é legal a gente ficar sempre ofertando, né? Ela vai recusar diversas vezes no dia, mas sempre ofertar e sempre deixar disponível para ela um copinho com água. Mas tentar ali chegar em uns 500 ml a 1 litro de água é interessante também para a criança. Por dia, no caso. E para os adultos, no mínimo 2 litros. O ideal, se você fosse dizer, quanto seria de água? Ideal, no mínimo, 2 litros. A conta que a gente faz para ver a quantidade de água por pessoa é 50 ml vezes o seu peso. 50 ml para cada quilo? Isso. Muito bem. Isso distribuído, isso em várias vezes, em poucas vezes, não faz diferença isso? Como é que é? O ideal seria você distribuir durante o dia, né? Então, você pode pegar uma maneira mais fácil de você tomar essa água, pega uma garrafinha daquelas de 500 ml que você compra no mercado e coloca metas para você durante o dia. Toma 2 de manhã, 2 à tarde, assim você já vai bater a meta. E a gente sabe que nesse período de calor, e principalmente aqui na nossa região, o tereré, ele se torna o nosso companheiro. Esses 2 litros de água entra no tereré ou tem que ser à parte? Então, o que acontece é que na erva do tereré, ele tem cafeína. Então, não é ideal que a gente fique tomando o dia inteiro o tereré, né? A mesma coisa do chimarrão ou dos chás. Você tomar um pouquinho durante o dia, tudo bem. Mas para você, a gente entrar nessa meta dos 2 litros, seria interessante que fosse de água mesmo, e não da água do tereré. Pura água, sem contar suquinho, que Raíssa gosta muito de um suquinho. Ela prefere um suquinho do que a água. Não, tem que ser água pura mesmo. Já fiquei aqui desiludida, porque de tereré, de tarde à noite, eu chego a tomar 4 litros do tereré. Nossa. Então, vou ter que achar outra saída agora. Vai ter que achar, tem que beber água de qualquer forma, né? O que acontece em um corpo que não está hidratado adequadamente, doutora? Então, a gente vai começar primeiro, né, com as fezes ressecadas, a nossa pele vai começar a ficar mais descamando, assim. Craquelenta. Craquelenta, isso mesmo. E atrapalha na função dos nossos órgãos também.
Os E órgãos internos. Isso mesmo. E é importante também dizer que, assim, sede já é um sinal de desidratação. A gente não pode esperar a gente ficar com sede para beber água. Tem que beber água sem sede. Isso. Como se você marcasse café da manhã, almoço e jantar, tem que beber a água também. Não estou dizendo que é para ser junto, mas nessa mesma toada, assim. Mesma coisa, mesmo sentido. Tem que marcar para você ir tomar água e lembrar disso como se fosse uma refeição mesmo. Sistema renal é bastante afetado pela falta de ingestão de água. Muito. Se você não tomar água, vai prejudicar, pode te dar uma infecção urinária, você pode ter outros problemas ali de bexiga. Então, tudo isso influencia, né? Se mudar o hábito, quem tem talvez algum desses problemas e não fica muito atento, se muda o hábito, começa a ingerir mais água, já ajuda a resolver? Com certeza, ajuda muito. E a alimentação saudável também. A prática de exercício físico, o consumo de água e a alimentação saudável muda a nossa vida completamente. Prática de exercício físico, agora, nesse tempo quente, o que é recomendado, que cuidado a gente tem que ter, porque também pode dar um problema, né, doutora? Sim. Então, cuidar, se for fazer exercício ao ar livre, cuidar com os horários, né? Porque aqui o sol é muito forte, então fazer exercício físico ao ar livre mais no período da manhã ou no período ali mais à noite. E sempre ter também a garrafinha de água junto com você, né? Para manter essa hidratação e fazer a alimentação correta antes de se exercitar também, para evitar que a gente tenha uma hipoglicemia durante o exercício. Alimentação correta seria o quê, no caso, para atividade física? Antes de fazer atividade física, é interessante a gente sempre comer fontes de carboidratos. Então, um pão, uma tapioca, ou às vezes pode ser uma refeição como o almoço mesmo. Sempre o carboidrato, ele é a nossa fonte primária de energia. Então, é isso que a gente precisa antes de fazer o exercício físico. Consumo calórico rápido, no caso, na atividade física, né, doutora? Isso mesmo. Muito bem. Que dicas mais você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo em relação a esse tema, doutora Camila? A ingestão de frutas, nessa época, a gente tem que sempre optar por aquelas que são as mais refrescantes. E é interessante até porque a gente junta daí aquilo que é gostoso e ajuda no problema que a gente está passando agora com a seca. Então, assim, eu acho que tudo a gente consegue inovar bastante, sabe? Para as crianças mesmo. Para você que tem dificuldade, né, com as crianças, com o consumo de frutas, é legal você pegar melancia, você faz cortes diferentes, às vezes tem uns formatos assim de estrela, de coração, e aí assim você vai conseguindo fazer com que a sua criança também tenha essa alimentação mais rica em vitaminas e mais rica em água, de uma forma mais lúdica. Cortar bonitinho lá com o cortador de bolachinha, né? Que funciona bem. O moldinho, né? Criança costuma se começar a ofertar desde cedo? Ela costuma com todos os sabores, doutora? A criança, a gente tem uma dificuldade porque muitos pais falam assim, mas eu já ofereci e ela não quer. Agora, os estudos dizem que a gente tem que ofertar no mínimo 10 vezes para a criança dizer que não gosta. Então, você tem que tentar ofertar de outras maneiras, né? Para que ela vá entendendo o sabor daquilo. Então, assim, você pode... Um exemplo, brócolis. Você ofertou o brócolis para ela, ela não quis. Você pode tentar ofertar de outra forma, colocando ela num arroz, ofertando de outras maneiras. E aí, é assim que você descobre se ela gosta ou não gosta daquele alimento. Mas sim, ela está aberta, pode gostar de todos os alimentos, né? Mas precisa insistir um pouquinho, né? Tem Pelo que que eu insistir. entendi. Até 10 vezes, pelo menos, uma recusa, tipo, depois de provar, não só dizer não gosto, não experimentou. Depois de provar, Depois exatamente. de provar. Então, tá bom, doutora. Muito obrigada pela sua vinda aqui. São lembretes importantes, né? A gente sabe que ainda tem um bom período de calor e seca pela frente, né? Tem que se cuidar para evitar os problemas. Que problema de saúde mais é evidente aí, no caso, com relação a esse período, doutora? Agora, o que mais ocorre é essa questão da desidratação mesmo. Tem muitas pessoas que passam durante o dia e aí dá aquela tontura, né? A gente tem casos de hipoglicemia também, que causam também a tontura, por conta da falta da alimentação correta e também da falta da ingestão de água, né? Então, isso que a gente tem que estar sempre atento, porque esse é o pior problema que a gente está tendo no momento. Muito bem, muito obrigada pela sua vinda. A gente está sempre à disposição aqui, doutora Camila. Eu que agradeço.